Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Ferrari, sou oficineira de culinária e esse mês de dezembro eu estarei com vocês aqui fazendo receitas maravilhosas para o Natal. Receitas que são práticas, receitas fáceis, com ingredientes bem acessíveis e muito fácil de vocês fazerem tanto para comercializar quanto para presentear um parente, um familiar, alguém próximo, né? E evitar de ficar tendo gastos excessivos aí no comércio, sendo que você mesmo pode fazer e ainda garantir uma renda extra. A aula de hoje é uma aula super especial. É um panetone de fermentação natural, fermentação de 24 horas, ou seja, super caseiro, né? Ainda é aquele panetone que você come e ele não dá azia. É um panetone feito por você. Imagina, gente, um panetone feito por você mesmo. Isso mesmo, você vai aprender hoje aqui comigo. Então, fique ligadinho e venha! Olá, tudo bem com vocês? Nós iremos para mais uma aula especial de Natal. E essa aula vocês vão aprender um delicioso panetone de fermentação natural. Fermentação de 24 horas. Vamos lá? Então a gente vai começar agora. E para que esse processo do panetone seja de fermentação natural, nós precisamos fazer o nosso fermento, tá bom? Então vai ocorrer em 3 fases. A primeira fase nós chamamos de massa biga, que é a massa que vai dar aquele ponto rasgado no panetone. Sem essa parte do processo, o panetone vai ficar parecendo um bolo, tá? Então, a gente vai fazer a primeira parte, que chamamos de massa biga. Eu costumo dizer que é a massa mãe, porque é ela que vai dar estrutura para o nosso panetone. Depois vem o processo da esponja, que eu também vou ensinar para vocês. E depois a gente vai fazer a parte da finalização. Então vamos para a massa biga, que é a primeira parte mais importante. Ela tem que ser preparada com 24 horas de antecedência, por isso que chama fermentação de 24 horas, tá? Então eu vou precisar para essa fermentação de 24 horas 5 gramas de fermento biológico fresco, esse que você encontra na geladeira de supermercado. Então eu tenho 5 gramas, tá? O restante da receita eu vou passando lá no grupo, eu coloco para vocês, mas aqui eu vou falando, tá bom? Vamos precisar também de 100 gramas de farinha de trigo e 100 ml de água morna, tá bom? Essa daqui é a massa biga. Então eu vou colocar aqui a água no meu fermento, vou misturar até eu diluir o fermento, tá bom? Eu preciso diluir o fermento aqui nessa água. E assim que eu diluir o fermento aqui na água, eu venho com a farinha de trigo. E vou misturar também a farinha de trigo no fermento, tá? Gente, depois de misturado o fermento, a água e a farinha, ele vai ficar com esse aspecto, olha. O que vai ser feito aqui? Ele vai ser tampado, por isso que é importante fazer numa vasilha com tampa, tá? Eu vou tampar, bem tampado, e deixar até o dia seguinte. Por exemplo, eu fiz às 6 da manhã, eu vou poder usar só às 6 da manhã do dia seguinte. Se eu fiz às 13 horas da tarde de hoje, eu vou poder só usar às 13 horas da tarde do dia seguinte. Eu posso usar com menos de 24 horas? Não. Eu posso usar depois de 24 horas? No máximo 2 horas depois, porque ele começa a ficar com cheiro de levedura, vai ficando com cheiro de cerveja bem forte mesmo. E esse cheiro passa para o panetone. Então, por isso que a gente chama de fermentação de 24 horas. 24 horas é o suficiente. Então, agora eu vou tampar, vou deixar para amanhã
eu continuar o processo do panetone. É assim que vocês vão fazer na casa de vocês, tá bom? Deixar 24 horas para no dia seguinte a gente começar o processo. Agora, a gente vai fazer a parte da esponja, tá bom? Gente, para esponja vai ser a mesma coisa. Eu vou precisar, o processo vai ser o mesmo, só que em quantidade maior, tá bom? Porque aqui agora vai ser a segunda parte da estruturação do meu panetone, tá? Eu vou trabalhar novamente o fermento fora da minha receita. No panetone, o fermento ele tem que ser trabalhado fora da receita. Se eu trabalho ele na receita, eu não vou ganhar leveza, aquela maciez. Então, eu vou trabalhar o fermento antes, tá? Aqui numa vasilha, olha, eu já estou com o meu fermento. Aqui eu tenho 30 gramas de fermento, porque eu estou fazendo meia receita. Para vocês eu vou passar a receita inteira. Então, eu tenho 30 gramas de fermento aqui. Eu tenho 150 ml de água morna. E tenho 150 gramas de farinha de trigo. Eu vou fazer o mesmo processo que a massa biga, tá? Eu vou colocar minha água no fermento. Vou diluir o fermento aqui na água. Quando ele estiver todo diluído, olha, eu venho com a farinha de trigo, tá? Então, eu vou diluindo aqui o fermento. Após ter diluído o fermento, ele vai ficar assim, ó, bem líquido, tá? Eu venho com a farinha de trigo. Vou despejar toda a farinha de trigo aqui e vou misturar também. Aqui, gente, é o processo chamado esponja, tá? Vai ficar parecendo uma esponja mesmo. Depois que tiver pronto, eu mostro pra vocês. Assim que eu terminar de misturar tudo, eu vou cobrir. Eu sugiro cobrir com plástico filme, ou amarrar um saco plástico, né? Porque mantém a temperatura, o calor dentro da vasilha vai crescer muito mais rápido. Mesmo que esteja frio na sua região, se você cobrir com plástico filme, ele vai crescer muito mais rápido, porque vai reter calor dentro da vasilha, tá? E é isso que a gente precisa, de calor aqui dentro, para crescer rápido. Ó, já está pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou cobrir com saco plástico e vou deixar crescer. Aí você vai me perguntar quanto tempo? Eu não trabalho com tempo. Quem me conhece já sabe que eu não trabalho com tempo. Por quê? Vai depender muito do ambiente que você tá, do dia. Então, se eu falar pra você assim, 30 minutos, e de repente tá super calor, aí esses 30 minutos você vai perder a sua massa aqui. Então, eu gosto de deixar dobrar de volume. Se eu perceber que aumentou numa quantidade bem maior do que o que eu coloquei, tá legal para usar, tá bom? Então, olha, já protegi. E agora, eu vou deixar ela dobrar de volume e eu mostro para vocês como vai ficar, tá? Bem, agora nós iremos para a terceira e última parte, que são os demais ingredientes. No caso aqui eu tenho a farinha, tá bom? Quantidade eu vou passar para vocês na descrição. Aqui eu tenho o açúcar. Aqui eu tenho o leite em pó. Eu já coloquei o sal, porque a gente vai misturar todos os secos, tá? E aqui eu tenho o melhorador de farinha. Ele, na verdade, ele tem a função de regular a minha farinha de trigo, tá bom? Então, você acha ele facilmente em qualquer supermercado, em sachêzinho assim, ó. Ele lembra muito fermento, tá? Mas não é melhorador de farinha. Ele vai regular a minha farinha, ajustar, tá bom? Então, a gente vai despejar tudo na mesma vasilha. Aqui já está a farinha. Eu vou despejar o melhorador. Aqui eu vou despejar o leite em pó e o sal. O açúcar. E vou misturar aqui, tá? Deixar todos esses ingredientes secos misturados.
E depois que tiver tudo misturado, a gente dá a sequência com os demais ingredientes. Agora nós iremos adicionar os ingredientes molhados, tá? Então eu vou colocar a manteiga. Depois de colocar a manteiga, a gente vai colocar as gemas. A quantidade de tudo, gente, eu vou colocar para vocês no grupo, tá? Então, aqui tá a gema. Nesse momento, nós iremos colocar a massa biga. Lembra que eu falei que foi o primeiro passo que eu dei? A gente vai colocar agora, junto com os ingredientes molhados. E ela tem um cheiro de cerveja mesmo, tá? Olha. Despejei a massa biga aqui, que foi a primeira parte que nós fizemos. Lembra a fermentação de 24 horas? Essa parte aqui. E agora a esponja. Olha como a esponja ficou linda, ela dobrou de volume, tá vendo? Ó, por que que é esponja? Porque fica parecendo uma esponja mesmo. Ó, tá vendo? Ela tem um efeito esponja, tá? Vou despejar tudo. E agora, eu vou misturar tudo aqui, por enquanto com a colher. Daqui a pouco eu venho mexendo com a mão mesmo, até ela soltar do fundo da vasilha, das laterais, tá? Ó, já vou até soltar a colher e vou colocar a mão mesmo. Vou sovando aqui e mostro pra vocês. Gente, ó, após ter sovado a massa, ó, tá vendo? Que ela já saiu do fundo, ó. Eu dei uma sovada nela, tá? Ela ainda tá pegando na mão. Eu vou colocar as minhas frutas, é nesse momento que eu coloco, tá bom? Vou colocar aqui as frutas. Essa mesma massa, eu posso usar ela com chocolate, tá? Só trocar a essência. Vou colocar a essência de panetone. Aqui eu tô colocando essência de panetone, tá, gente? Mas se eu fosse fazer de chocolate, seria essência de laranja, tá? Aqui, ó, eu vou misturar e vou colocar ela na bancada para eu cortar ela já, tá bom? A bancada tem que ser untada com óleo, tá? Apenas óleo, mais nada. Vou colocar ela lá. Depois, gente, de misturada, olha, a gente vai cortar, tá? E vai pesar. É importantíssimo que se tenha uma balança, tá? Vou colocar um pouquinho mais aqui, eu vou querer que dê 2. Então aqui já foi, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui dentro. Já coloquei um ali e vou colocar o outro no outro, porque eu vou fazer 2, porque eu tô fazendo só a metade da receita, mas uma receita dá 5, tá? Aqui e aqui. Agora eu vou esperar ele crescer até dobrar de volume e volto com vocês, tá? Gente, depois que eu deixei eles crescendo, ó, dobrando de volume, olha o tamanho que eles ficaram, tá vendo? Ó, super levinho. Agora eu vou colocar no forno, 180 graus, para assar em aproximadamente 40 minutos, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar para vocês como ficaram os nossos panetones, tá bom? Aqui tá o primeiro, olha. Olha como ele ficou super macio. Olha
como está super macio. Eu vou cortar pra gente ver no meio, tá? Já estão vendo que ele tá... Olha pra isso, gente. Olha pra isso. Fantástico. Ficou maravilhoso. Super molhadinho. Olha a fatia. Super molhadinho. Maravilhoso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer algumas fotos agora. Vou postar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer também, tanto para comercializar quanto para dar de presente para a família, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.